Há 65 milhões de anos, o planeta Terra foi abalado por um evento catastrófico. Um impacto de asteroide gigantesco que dizimou os dinossauros não voadores e muitas outras espécies. Mas desta devastação surgiu um novo mundo. Um mundo que seria moldado pelos sobreviventes do apocalipse. No rescaldo da extinção, os mamíferos e outras pequenas criaturas que tinham estado à espreita nas sombras dos dinossauros começaram a prosperar e diversificar-se, dando eventualmente origem à incrível variedade de formas de vida que temos hoje na Terra. Este novo mundo estava cheio de estranhas e maravilhosas criaturas, desde pássaros gigantes e marsupiais carnívoros a gatos, dentes de sabre e preguiças terrestres maciças. Nos oceanos antigos, répteis como os ictiossauros e plesiosauros foram substituídos por novos e formidáveis predadores, tais como o temível tubarão megalodon. As paisagens do mundo também foram transformadas, com vastas pradarias e florestas espalhadas pelos continentes, fornecendo novos habitats para uma série de espécies diferentes. Junte-se a nós enquanto exploramos a Terra depois dos dinossauros, uma época de incrível mudança, inovação e sobrevivência. Cerca de 1 milhão de anos após a extinção dos dinossauros, a Terra era um lugar muito diferente do que é hoje. Durante este tempo, conhecido como período paleogênico, os continentes ainda estavam em processo de movimentação e mudança de forma. O planeta era muito mais quente do que agora, com florestas tropicais espalhadas por todo o globo e os níveis do mar eram muito mais elevados. O Paleogene era caracterizado pela proliferação de mamíferos, aves e répteis, muitos dos quais eram bastante diferentes das espécies que vemos hoje. Os ecossistemas da época eram também diferentes, com diferentes teias alimentares e interações entre espécies, e começaram a evoluir e adaptar-se aos ambientes em mudança. Com os enormes dinossauros agora fora do caminho, os mamíferos poderiam explorar os recursos do planeta para si próprios. Dentro de alguns milhões de anos após o impacto do asteroide, o registro fóssil mostra uma explosão na diversidade dos mamíferos. Há abundantes evidências fósseis para a evolução de mamíferos chamados morganocondontes, que evoluíram para os mamíferos que vemos hoje. Alguns dos primeiros fósseis conhecidos de mamíferos são do período Jurássico, há cerca de 165 milhões de anos, e incluem pequenos mamíferos comedores de insetos, semelhantes em tamanho e forma aos musaranhas dos tempos modernos. Uma dessas é uma espécie com 200 milhões de anos chamada Megazostrodon, que media cerca de 10 a 12 centímetros de comprimento. Muito provavelmente comia insetos e pequenos répteis e devia ser noturno porque tinha um cérebro maior e as áreas alargadas do seu cérebro foram descobertas como sendo as que processam sons e cheiros. Eles tinham essa característica provavelmente para evitar estar em competição com os répteis ou tornar-se presas dos dinossauros. Pode ser difícil de acreditar, mas todos os mamíferos vivos de hoje, incluindo nós, descendem desta única linha que sobreviveu. Nos oceanos, os primeiros animais a aparecerem depois dos dinossauros foram os amonites, que eram parentes do Nautilus dos tempos modernos. Eram importantes predadores no oceano e ajudavam a manter o equilíbrio no ecossistema marinho. Além dos mamíferos e amonites, outros animais primitivos na Terra após a extinção dos dinossauros incluíam aves, répteis e peixes. As primeiras espécies de aves eram, na sua maioria, pequenas e semelhantes em tamanho aos pardais dos tempos modernos, enquanto os répteis da época incluíam tartarugas, lagartos e cobras. As provas fósseis mostram que estes primeiros mamíferos mudaram de tamanho e forma ao longo do tempo, bem como nas suas adaptações a habitats e fontes de alimento específicas. Por exemplo, as baleias evoluíram de um antepassado terrestre que viveu há cerca de 50 a 52 milhões de anos e gradualmente se adaptaram melhor à vida na água, até se tornarem as baleias totalmente aquáticas que conhecemos hoje. Este animal se chama Pachycetus, uma criatura de 4 patas aproximadamente do tamanho de uma cabra que os cientistas reconhecem agora como uma das primeiras baleias. Embora tivesse o corpo de um animal terrestre, a sua cabeça tinha a forma distintiva de um crânio longo de uma baleia. Com o tempo, esses animais adaptaram-se à água e perderam os seus membros, suas narinas, deslocaram-se para trás e para cima e os membros dianteiros transformaram-se em barbatanas, e é claro, cresceram muito em tamanho. Foram descobertos fósseis de Pachycetus na região do Mar de Tethys, que era um mar raso que existia entre os antigos continentes de Gondwana e Laurásia. Durante a época miocênica,
Os oceanos eram o lar de uma variedade de animais marinhos, incluindo muitos que ainda hoje estão presentes nos oceanos, tais como golfinhos, baleias, leões marinhos, focas, tartarugas marinhas e vários tipos de peixes. No entanto, havia também muitos animais marinhos pré-históricos que se extinguiram desde então. Um tubarão gigante pré-histórico tem aparecido pela primeira vez há cerca de 23 milhões de anos durante a época do Mioceno. O megalodon era um predador de topo nos oceanos e se estima que tenha crescido até 1,8 metros, tornando ele um dos maiores tubarões conhecidos que alguma vez já existiu. Alguns dos outros animais marinhos pré-históricos que estavam presentes nos oceanos durante a época em que o megalodon nadava eram criaturas como o Basilosaurus, uma grande baleia pré-histórica que podia crescer mais de 15 metros de comprimento e vivia durante a época eocênica e é uma das mais antigas baleias conhecidas. Havia outro predador de topo nos oceanos na altura e era algo ainda maior que o megalodon. Estamos falando de Leviatã, uma baleia pré-histórica que viveu há cerca de 8 a 12 milhões de anos durante a época do Mioceno. Se estima que esta baleia tinha cerca de 13 metros de comprimento e tinha dentes enormes, o que sugere que era um predador formidável. O Leviatã é um parente próximo dos cachalotes modernos. Mas havia mais do que apenas tubarões e baleias nos mares e oceanos. O Dunkleosteus era um enorme peixe pré-histórico que viveu durante o período Devoniano e era conhecido pelo seu enorme tamanho, maxilares poderosos e armadura óssea. O infame mosasauro, que os filmes do Jurassic Park deram vida, foi um tipo de réptil marinho que viveu durante o período Cretáceo final. O maior espécime fóssil tem um comprimento de 17 metros. O mosasauro tinha um corpo longo e aerodinâmico, com 4 barbatanas e uma cauda poderosa que lhe permitia nadar rapidamente através da água. Seu crânio era alongado e tinha numerosos dentes pontiagudos que utilizava para capturar peixes e outras presas. Mas apesar do seu tamanho e aparência temível, o mosasauro não era um dinossauro, mas um tipo de lagarto, e é considerado um dos maiores e mais bem-sucedidos répteis marinhos que alguma vez viveu. E depois apareceu o Archelon, um tipo de tartaruga marinha que viveu durante o período Cretáceo final e foi uma das maiores tartarugas conhecidas que já uma vez existiu. Estas são apenas um punhado das muitas criaturas que evoluíram e se adaptaram à vida aquática. Mas não foi apenas nos oceanos que a vida diversificou e explodiu em muitas espécies diferentes. Havia muitas criaturas de aspecto estranho e bizarro que também apareciam em terra. Criaturas que viviam na Terra, tais como roedores, evoluíram desde cedo, mamíferos astuciosos e diversificaram-se numa variedade de espécies, incluindo ratos, esquilos, castores e muitos outros. Os carnívoros também evoluíram dos primeiros mamíferos astuciosos e deram origem a gatos, cães, ursos e outras espécies predadoras. Acredita-se que os primeiros membros conhecidos da família felina, Felidae, evoluíram de um grupo de pequenos mamíferos astutos chamados miacídeos, que viveram durante a época do Paleoceno há aproximadamente 66 a 56 milhões de anos. Os miacidas eram um grupo diversificado de mamíferos carnívoros que se adaptaram à caça de pequenas presas. Os mangus dos tempos modernos podem traçar as suas origens aos miacídeos. Ao longo do tempo, algumas espécies miacidas desenvolveram características especializadas que as tornaram caçadoras mais eficientes, como garras retráteis e maxilares poderosos. Um desses miacídeos, chamados Proailurus, é considerado um dos primeiros animais conhecidos como gatos. Proailurus viveu durante a época Oligocena, há cerca de 30 milhões de anos, e tinha várias características, que são características dos gatos modernos, incluindo garras retráteis e uma mordida mais poderosa. Proailurus evoluiu e se diversificou, dando eventualmente origem a várias linhagens de gatos com diferentes características anatômicas, incluindo os gatos com dentes de sabre. Um dos grupos mais conhecidos dos dentes de sabre é a tribo Smilodontidae, que incluía o Smilodon e o Homotherium. Esses gatos eram bem conhecidos pelos seus longos dentes caninos em forma de sabre, que usavam para caça e para defesa contra predadores. Acredita-se que os primeiros membros conhecidos da família canina, Canidae, tenham aparecido durante a época Eocena, entre 56 a 33 milhões de anos atrás. Um dos primeiros canídeos conhecidos é um pequeno animal semelhante a uma raposa chamado Hesperorchon, que viveu no que é hoje a América do Norte há cerca de 40 milhões de anos. Acredita-se que o Hesperorchon seja um antepassado de todos os canídeos modernos, incluindo cães, lobos, raposas e coiotes.
Mas havia outros predadores além dos cães e gatos pré-históricos que vagueavam pelas planícies. As aves de terror, conhecidas como Phoros Russet, são um grupo de grandes aves predadoras sem voo que foram nativas das Américas há aproximadamente 2 milhões de anos após a extinção dos dinossauros. O momento exato do aparecimento das aves não é bem sabido, mas se acredita que tenha estado no Paleoceno tardio ou no Eoceno precoce, cerca de 62 a 58 milhões de anos atrás. Titanis walleri foi uma das últimas e maiores espécies de aves do terror. Estas aves dominaram o continente durante milhões de anos, antes de se extinguirem há cerca de 1,8 milhões de anos, possivelmente devido às alterações climáticas e à competição de outros predadores. Titanis era provavelmente uma ave carnívora que se alimentava de uma variedade de presas que pode ter incluído outras aves, mamíferos, répteis e possivelmente até grandes insetos e invertebrados. Foram encontrados fósseis de titanes em vários locais da América do Norte e do Sul, e alguns dos ossos mostram sinais de alimentação carnívora, incluindo marcas de dentes e danos causados pela digestão. É interessante notar que, enquanto algumas aves modernas são descendentes de dinossauros, os Phoros Russet não são. São um grupo separado e distinto de aves que evoluíram independentemente dos dinossauros e pertencem a um grupo de aves sem voo conhecido como Paleognathai, que também inclui a avestruz moderna, o emu, kiwi e o casuar, que é a ave mais mortífera do mundo. Mas as aves de terror não foram as únicas criaturas interessantes e bizarras a aparecerem. Várias espécies de preguiças pré-históricas evoluíram e viveram durante a Era Cenozoica, que se estende de cerca de 66 milhões de anos atrás até os dias de hoje. As preguiças terrestres eram do tamanho de ursos enormes que viveram desde a época Oligocênica até a época Pleistocênica, que se estendeu de cerca de 33,9 milhões de anos atrás até 11.700 anos atrás. Eram quadrúpedes e tinham garras grandes que provavelmente eram utilizadas para defesa e escavação. As preguiças das árvores viveram desde a época Oligocênica até os dias de hoje. Eram arborícolas e tinham membros longos e garras curvas que lhes permitiam mover-se facilmente através das árvores. Hoje, a única espécie de preguiça arbórea sobrevivente é a preguiça de 2 dedos e a preguiça de 3 dedos. Mas onde estão as cobras? Você se pergunta. A história evolutiva das cobras é complexa e não totalmente compreendida, mas as evidências científicas sugerem que as cobras evoluíram a partir de um grupo de pequenos antepassados lagartos chamados Squamates de caule, que viveram há mais de 100 milhões de anos, durante o tempo dos dinossauros. Estes esquatamates de caule eram provavelmente pequenas criaturas comedoras de insetos que viviam no chão da floresta, muito parecidos com os primeiros musaranhos. Com o tempo, alguns desses esquatamates evoluíram, tornando-se mais alongados e sem pernas. Os primeiros fósseis conhecidos de cobras, tais como o Eophis underwoodi, datam de cerca de 95 milhões de anos e mostram características semelhantes às das cobras modernas, tais como a presença de um crânio flexível e de um corpo longo e esguio. Titanoboa evoluiria a partir de um pequeno grupo de jiboias e é considerada a maior cobra já descoberta, com os maiores exemplares conhecidos estimados a atingir comprimentos de 12,8 metros de comprimento e pesar até 1.130 quilos. Assim, embora as serpentes não tenham evoluído diretamente a partir de minúsculas criaturas como os musaranhos, elas evoluíram a partir de pequenos antepassados como lagartos durante o tempo dos dinossauros e desde então evoluíram para se tornarem no grupo diversificado de animais que conhecemos hoje. E finalmente chegamos aos nossos antepassados. As provas fósseis mostram que os primatas tinham corpos pequenos, caudas longas e mãos e pés para agarrar, adaptações que teriam sido úteis para subir e procurar alimentos nas árvores. Com o tempo, os primatas evoluíram para o grupo diversificado de primatas que temos hoje, incluindo macacos e os humanos. Mas ainda tem muita coisa para falar sobre a nossa espécie, e a gente ia precisar de mais tempo. Ou seja, se você quiser ver isso em outro vídeo, fala pra gente nos comentários. Se você curtiu o vídeo, nos dê um apoio com seu like, nós agradecemos. E não se esqueça de se inscrever para ficar sintonizado para mais vídeos da série. Obrigado por assistir.